é que nós hoje não confiamos absolutamente nada na comunidade de inteligência. Se você perguntar, a CIA, para mim, é o maior covil de bandidos que existe no mundo. Então, eu me pergunto, será que Donald Trump não está... Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Bom, falando em assuntos sérios, nós vamos começar o programa de hoje com um assunto interessante. Eu vou contar uma história para vocês. Na quinta-feira eu estava dentro da Casa Branca tratando a respeito do Brasil, não estava tratando de nada além do Brasil, na quinta e na sexta-feira. E durante as minhas reuniões, logo em seguida de uma delas, onde a gente estava combinando o que ia fazer em relação ao Brasil, etc, os próximos passos, e até que Israel, eu brinquei com um amigo meu, né? Porque todo mundo sabe que eu sou muito pró-Israel, eu tenho uma posição muito forte pró-Israel, pró-judeus, etc. Eu brinco que eu sou o único sionista assumido aqui nos Estados Unidos, o único sionista brasileiro assumido aqui nos Estados Unidos. Mas eu liguei para um amigo meu e falei assim, olha, um amigo meu judeu muito próximo, eu falei com ele, olha, é melhor você não falar comigo hoje não, porque hoje eu estou num dia antissemita. Porra, vocês tinham que atacar o Irã essa semana, cara. A gente tá aqui na cara do gol de resolver o problema do cabeça de ovo. Vocês me resolvem atacar o Irã, como é que eu vou competir por atenção com vocês? Agora, não podia esperar uma semana, quinta que vem. Mas Israel atacou o Brasil, saiu até nos jornais que a gente mostrou dentro da Casa Branca as declarações do Lula, esperadas, como sempre, um desastre a diplomacia brasileira, ideológica, muito ideológica, mas este assunto, eu posso dizer a vocês que, assim, eu nunca vi na Casa Branca, eu nunca vi também das vezes que eu fui lá, das muitas vezes que eu fui lá, eu nunca vi, era um negócio de entrar, general, diretor da CIA 3 vezes, assim, um monte de gente no West Wing, né, na ala do West Wing, assim, era só medalhão entrando e saindo com cara de pressa, uma coisa impressionante. E o mundo passou a voltar os seus olhos para esse que é um conflito que tem o potencial absolutamente desastroso. Você sabe que aqui no Paulo Figueiredo Show, a gente procura sempre trazer informação de qualidade, contexto diferente do que você procura, do que você costuma ver na velha mídia, né? E a prova disso é que, para essa entrevista de hoje, para tratar deste tema de Israel e Irã, eu tenho aqui o prazer de receber o Henry Kadima. O Henry Kadima é um militar brasileiro israelense, ele é sargento na reserva das Forças Especiais da IDF, que é Israel Defense Force, as Forças de Defesa de Israel. Ele trabalhou em órgãos de inteligência do governo israelense na Europa, sendo também especialista em investigações e serviços de inteligência, combateu o Hamas em Gaza, e chefiou a missão que resgatou os brasileiros atletas de futebol na Ucrânia, responsável pela seleção da Bélgica durante a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Além disso, ele é formado em comércio na Suíça e em estudos de defesa nacional na Escola Superior de Guerra no Brasil. Fala 5 idiomas e é uma das principais fontes de conhecimento e informação de combate internacional e terrorismo no Brasil. Queria dar as boas-vindas, agradecer ao Henry pela participação no Paulo Figueiredo Show. Obrigado pela oportunidade. Prazer estar aqui com você, com os telespectadores. Não sei se estão me ouvindo bem, se a conexão está boa. Ovo sim, como diz o Zema. Então, maravilha. Eu acho que o pessoal aqui todo tá ouvindo bem. Bom, o Henry queria começar te fazendo algumas perguntas, talvez não tanto na linha do que você espere, mas eu quero dizer a você o seguinte, eu não consigo deixar de acompanhar a situação em Israel, que justificou os ataques no Irã com a ideia de que o Irã estava muito próximo
de ter armamentos nucleares que colocariam não só Israel, mas o mundo inteiro em risco. Mas eu tenho 41 anos, então já tenho um pouco de idade para me lembrar de ter ouvido essa história mais ou menos 20 anos atrás, com o vizinho Iraque, quando os Estados Unidos justificaram a invasão ao Iraque com a ideia de que o Iraque também estava muito próximo de ter armamentos nucleares, e o custo disso foi uma guerra que custou $500 bilhão, só contando a parte do Iraque, sem contar o trecho do Afeganistão, e nós descobrimos que a comunidade de inteligência tinha mentido para nós no mundo inteiro e que não tinha porcaria de arma nuclear nenhuma, sequer armas químicas. Eu tenho muitos militares amigos que inclusive participaram. Meu primo querido foi First Recon no Iraque, foi da primeira turma dos Marines que entrou achando, né? Eles entraram inclusive com máscara, com tudo, achando que iam encontrar armas químicas, e no final das contas não encontraram nada. Uma guerra que traumatizou muito os Estados Unidos. Traumatizou muito os Estados Unidos, inclusive muita gente atribui o fenômeno Donald Trump a duas coisas: a crise financeira de 2008, né, que meio que demoliu o que se chamava de consenso de Washington, e a guerra no Iraque, que acabou com a confiança dos americanos no seu governo. E a pergunta que eu faço para você, contando essa história longa, é: o que é diferente nesta situação do Irã? Fala, amigos do canal! Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. Será que a gente não está caindo no mesmo golpe? Muito bom o paralelo que você fez dos acontecimentos no Iraque com o Irã, até são países vizinhos que já tiveram envolvido em conflito entre eles. Acho que o grande diferencial, falando dentro de comunidade de inteligência e de fatos mesmo, é a questão de todo o material de inteligência que já foi apresentado tanto à comunidade internacional quanto a comunidade que toma conta da energia atômica, que tentou fazer esse controle também dentro de solo iraniano e por diversas vezes foi impedido, né? Lembrando que ele é um órgão que ele não tem nenhum laço político, seja com algum país ou alguma instituição. Vamos colocar na teoria um órgão neutro, né? E não teria por que eles trazerem mentiras ou fatos que não estão acontecendo. Agora, voltando um pouco para trás, a gente começa a trazer os fatos que a comunidade de inteligência, que os órgãos de inteligência israelense trouxeram. Então, ali em 2010 teve o ataque ao Stuxnet, né? Com o Stuxnet era o vírus criado em conjunto com a NSA americana e o Mossad israelense, junto com a unidade 8200 do IDF, onde foi um vírus criado justamente para tentar diminuir o acesso, para tentar diminuir o tempo de aceleramento de enriquecimento de urânio que o governo iraniano estava tentando fazer. Esse vírus ele chegou a atrasar por muitas vezes o enriquecimento de urânio dentro de território iraniano, e depois tiveram também algumas ações do Mossad dentro do território iraniano. Por exemplo, quando invadiram em 2018 uma safe house, né, um depósito da Guarda Revolucionária Iraniana, e o Mossad ali apreendeu uma série de documentos confidenciais e foram mostrados ao público via o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, mostrando e comprovando essas centrífugas nucleares com o objetivo de acelerar e enriquecer o urânio para um armamento atômico. Perdoe o meu ceticismo, Henry, e, de novo, minha posição aqui é muito pública pró-Israel, mas perdoe o meu ceticismo. Eu também me lembro do Colin Powell fazendo uma apresentação para o Congresso, mostrando onde estariam todos os armamentos do Saddam Hussein, um consenso da comunidade de inteligência internacional de que o Saddam Hussein tinha e estava tentando produzir armas de destruição em massa, era o termo que se utilizava na época, em larga escala. E também me lembro de outro paralelo parecido, né? Na época, o Saddam Hussein, até hoje eu nunca consegui entender porquê, não deixava os inspetores da ONU terem acesso ao material, às instalações do Iraque, né? E mesmo com
eu me lembro de ter ficado muito assustado, porque eu me lembro dos Estados Unidos botando 200 mil homens na fronteira com o Iraque e o Saddam Hussein resoluto em impedir as inspeções dos agentes da ONU especialistas nesse tipo de coisa. E eu volto a dizer, não consigo enxergar como não seria exatamente a mesma coisa que está acontecendo. A minha preocupação é o mundo acabar entrando em uma guerra muito longa, manipulado pelas agências de inteligência. Eu acho que se há duas coisas que mudaram, e eu quero explorar bastante outras coisas aqui, fica tranquilo, mas se há duas coisas que mudaram muito no mundo da guerra do Iraque para hoje, a primeira sem dúvida nenhuma, eu acho que o Ayatollah Khamenei deveria ter um pouco mais de frio na espinha vendo o que aconteceu com o Saddam Hussein. Mas o outro lado dessa história é que nós hoje não confiamos absolutamente nada na comunidade de inteligência. Se você perguntar, a CIA, para mim, é o maior covil de bandidos que existe no mundo. Então, eu me pergunto, será que Donald Trump não está sendo levado a uma guerra manipulado por essa comunidade de inteligência? Uma coisa que eu gosto muito que o presidente Trump fez, inclusive no primeiro mandato, ele não usou a CIA como a principal fonte de informação para ele. Ele pegou agências particulares de inteligência e montou, junto com pessoas de sua própria confiança, o seu grupo de inteligência. E não, acho que não seria uma coincidência que foi a primeira vez em 4 anos que os Estados Unidos não entrou numa guerra, quando a CIA não estava no comando das informações, né? Acho que, como você bem falou, esse modus operandi, você criar um false flag, que seria uma operação, ou você criar falsas informações para justificar uma possível ação militar, isso é conhecidíssimo pelo mundo, né? Mas existem certas operações de inteligência, inclusive o fato da invasão a essa safe house dentro de Teherã, feito pelo Mossad, onde uma semana depois o Benjamin Netanyahu ele chama uma conferência de imprensa ao vivo ao mundo inteiro e apresenta esses documentos de forma real. Eu acho que realmente são uma série de informações que a gente vai recolhendo e a gente começa a fazer a diferença do que aconteceu aí com o governo americano no Iraque. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.